Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Núcleo Assistencial Ramatiz, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Alessandro Perim. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Bom, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos agradecer a oportunidade que nós estamos tendo aqui, de estarmos reunidos mais uma vez, buscando conhecimento, informações, que vão ajudar na nossa caminhada e dos nossos irmãos que nos acompanham. Assim seja. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, nesse nosso estudo, e quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês, hoje, têm um pedido importante para fazer a Deus? Quantos de vocês querem saber onde está o seu tesouro? Muito bem. Eu tenho certeza que cada um de vocês é merecedor desse pedido. Primeiro, porque você é filho de Deus. E segundo, porque foi Jesus Cristo quem disse: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em oração, crendo, recebereis. Então, qual é o tamanho da sua fé? Então, fique aqui comigo, que no final deste estudo nós faremos uma técnica que vai ajudá-lo a alcançar o seu desejo, os seus objetivos, os seus sonhos, certo? Como diz, buscai e acharás. Ajuda-te e o céu te ajudará. A lei do trabalho e a lei do progresso. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. O que ele quer dizer quando ele diz: ajuda-te e o céu te ajudará? Faça a sua parte. Então, procure conhecimento, procure estudar, procure divulgar o amor ao próximo, ajudar a ser uma pessoa boa, pregar o evangelho, que tudo isso você está semeando e vai colher na sua vida. Os espíritos não vêm liberar o homem do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada a que ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob teus passos. Olha e tire-as tu mesmo. Nós temos dado, nós te damos força necessária se queres empregá-lo. Ou seja, encontrarás dificuldades na sua caminhada, no seu dia a dia, obstáculos, desânimos, frustrações, mas você, como filho de Deus, e como Deus que você é aqui, que você é a imagem e semelhança dele, você tem toda a capacidade de superar essas dificuldades, esses obstáculos, tirar essas pedras do caminho e seguir a sua jornada perfeitamente. Pede a luz que deve iluminar tua estrada e te será dada. Pede a força de resistir ao mal e terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te. E como o anjo de Tobias, irão servir-te de guias. Pede bons conselhos, meu irmão, e nunca te serão recusados. Mas pede, sinceramente, com fé, com fervor e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado às tuas próprias forças e tuas quedas serão a punição de teu orgulho. Ou seja, quando você pedir, pede com fé, pede com amor, se conecta com o Cristo, com o seu evoluído e pede. Faça seus pedidos, peça ajuda de Deus, dos seus mentores, mas com humildade, sem arrogância, sem querer ser mais que alguém. Pedi e vos será dado, buscais e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto.
Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Ou seja, se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Essa passagem de Mateus é o final do Sermão da Montanha, tão conhecido, onde Jesus orientou seus discípulos e o povo quanto à necessidade do trabalho no bem e que todos estão parados, mesmo diante de um insucesso. O que ele quer dizer aqui? Que o tempo todo nós estamos sendo acompanhados, nós nunca estamos sozinhos em nossa caminhada. Mesmo quando nós estamos cometendo algum erro, os nossos irmãos espirituais estão ali nos ajudando, buscando nos dar discernimento, trazer clareza, serenidade diante daquela situação que nós estamos vivendo. O tempo todo nós estamos sendo amparados. E aí vem a lei do trabalho e a lei do progresso, que fazem parte das leis divinas, segundo a divisão didática feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, para explicar melhor as leis morais. Por isso, vamos falar um pouco sobre essas duas leis, para entendermos melhor essa análise. Primeira lei, a lei do trabalho. Os espíritos superiores nos esclarecem que o trabalho do homem tem a finalidade de conservar o corpo material e desenvolver a faculdade de pensar. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho, seus membros se teriam atrofiado e seu espírito, sem o trabalho da inteligência, permaneceria na infância, no estado de instinto animal. Para o espírito em processo de evolução, o trabalho precisa ser desenvolvido em três aspectos. O primeiro, trabalho material. Por meio dele, cumprimos os deveres para conosco, para com a família e para com a sociedade onde nós vivemos. Ou seja, é o trabalho do dia a dia, onde nós ganhamos nosso pão, nosso dinheiro para pagar nossas contas, adquirir alimento, pagar luz, pagar água, pagar aluguel de casa, combustível de carro. Segundo, o trabalho espiritual. Por meio dele, exercitamos a fraternidade com o próximo e aperfeiçoamos o nosso conhecimento da alma imortal. Aí é o trabalho que a gente vem realizando de evolução, buscar mais conhecimento, elevar suas informações, o seu conhecimento, o seu eu evoluído, buscar esse conhecimento. E o trabalho moral, por meio dele, adquirimos virtudes e combatemos as nossas más inclinações que nós trazemos, inclusive de outras vidas, de vidas passadas. Agora, a lei do progresso. É uma lei inevitável, pois o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. O progresso é o fruto do seu trabalho, e por meio do trabalho, o espírito progride intelectual e moralmente. Lembremos que o espírito progride tanto encarnado quanto desencarnados. Olha que interessante isso, meus irmãos. Ou seja, como nós sabemos que a vida continua após a morte, a hora que nós estamos no plano espiritual, nós vamos trabalhar também lá. O trabalho nunca cessa, ele nunca para. Na infância da humanidade, o homem só aplicava a inteligência para se alimentar, proteger-se das intempéries e para se defender dos predadores inimigos, os homens das cavernas. Deus, porém, lhe deu o desejo incessante do melhor, impelindo o homem à pesquisa dos meios para melhorar a sua condição. O desenvolvimento intelectual levou às descobertas, à ciência e às invenções. Dessa forma, não é errado trabalharmos por nosso conforto material e intelectual, mas não podemos parar por aí. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. O que ele quer dizer aqui? Que não há problema de você trabalhar para você juntar o seu patrimônio, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter uma condição de vida melhor. Nada disso é problema. O problema é como você vai utilizar isso. Se uma vez que você conseguiu esses bens, você tornou-se uma pessoa avarenta, uma pessoa arrogante, ignorante, que maltrata os outros, pensa que é melhor que alguém, pisa nas pessoas que estão ao seu redor. Então, é esse o sentido que ele quer dizer. Pelo desenvolvimento intelectual, a inteligência se engrandece e o lado moral deve também se depurar. Assim é que o homem passa da selvageria à civilização.
Importante destacar que, na essência, não existem obstáculos ao progresso intelectual. No entanto, para o progresso moral, existem o orgulho e o egoísmo como obstáculos. Repetindo, para o progresso moral da pessoa, existem o orgulho de um lado e o egoísmo de outro como obstáculos. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, mas em dado momento da evolução, os dois se encontrarão no mesmo nível. O Espiritismo nos esclarece, pelo entendimento dos mecanismos de reencarnação, que os espíritos, que se os espíritos deixassem o corpo material e não mais voltassem à Terra, a humanidade sairia de sua condição primitiva, assim como o planeta também não sairia, a humanidade não sairia e o planeta não sairia da sua condição primitiva. A razão do pedir não é informar a Deus, vamos deixar isso bem claro, nem lembrá-lo de algo que porventura tenha esquecido, porque de fato ele sabe de tudo a nosso respeito e das nossas vontades. No entanto, não basta pedir, é preciso, em complemento, procurar e bater a sua porta, isto é, que nós mexamos, que nós trabalhemos persistentemente até atingirmos o nosso objetivo. Os nossos esforços diários são absolutamente necessários para o nosso progresso. Esperar que Deus nos dê bens espirituais e materiais, dispensando-nos de qualquer colaboração, é uma insensatez, porque o progresso é filho do trabalho, como bem disse Allan Kardec. Este é o sentido das palavras: buscai, encontrareis, batei e será aberto para vós. Ou seja, você tem que buscar e fazer a sua parte para você ter o retorno dos seus pedidos, da sua vontade, do seu crescimento espiritual. Não pense que se você ficar sentado no seu sofá sem fazer nada, só sonhando que isso pode acontecer, isso vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você tem que fazer a sua parte nesse processo para alcançar os seus objetivos. Tanto é que está aqui nessa figurinha. Isso, com certeza, muitos de nós já fizemos. Um dia antes da prova, a gente ajoelha, pede a Deus que nos ajude na prova, que tiramos notas boas, porém, Deus pega a gente com a mão e manda a gente sentar e estudar. Porque se você não estudar, não fizer a sua parte, o resultado não vai aparecer. Então, deve-se entender, porque trabalho somente as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, assim como o corpo físico. Toda ocupação é útil e é um trabalho. A imagem de Jesus Cristo, que ele diz o seguinte, ele responde uma pergunta, e Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, se Jesus Cristo, um Espírito tão iluminado que veio à Terra, trabalhou na sua passagem aqui, auxiliando o próximo, como vocês veem nessa imagem, lavando os pés, provavelmente, dos seus discípulos, porque nós, meros mortais que somos, não temos que trabalhar. Aqui nós temos a imagem da ação e reação, ou lei de causa e efeito, também conhecida. No desenho, o menino joga, parece que um papel na menininha, ou uma pedra, e ela revide atirando nele também. Ou seja, se você planta soja, você vai colher soja. Se você planta milho, você vai colher milho. É a lei da semeadura. Então, tudo aquilo que você faz, você vai receber também. Certo? Então, cuidado com a lei de ação e reação. Estabelecendo prioridades, você está fazendo isso certo ou errado? Vejam na imagem ali, meus queridos. A moça está com o celular e empurrando o carrinho com o bebê. Algo acontece e o carrinho cai. E o que ela faz? Com prioridade, ela continua no telefone e com uma mão tentando pegar o bebê que caiu no chão. Será que você está dando o valor certo às suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Faça uma reflexão em relação a isso. Se as suas prioridades estão lhe ajudando na sua evolução, no plano espiritual, ou estão mais ligadas às questões materiais aqui da Terra. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará, como foi dito lá atrás. Olhai as aves do céu. Não vos cansei pelo ouro. Esses dois títulos aqui
Para frente vocês vão entender um pouquinho melhor. Olhai as aves do céu e não vos cansei pelo ouro. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Quando ele fala, olhai as aves, olhai os pássaros do céu, ele está dizendo o seguinte, que os pássaros não semeiam, eles não ceifam, nada guardam em celeiros, eles apenas se alimentam, que é o que nós humanos deveríamos fazer. Observai os lírios dos campos. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Não trabalham, nem fiam. Faças a sua parte. É conhecido o preceito: ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que, de nossa parte, façamos aquilo que é necessário, certo? Então, o Deus, os nossos mentores, eles estão sempre próximos da gente, porém a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente começa a se desviar do caminho, consequentemente, os seus mentores vão se afastando, e aí quem aproveita essa oportunidade? Aqueles espíritos malfeitores, que não querem a nossa caminhada evolutiva, eles querem que nós sejamos escravos deles, inclusive nos seus desejos. Então, muito cuidado. Lições de Jesus. Porquanto, onde está o vosso tesouro? Aí está também o vosso coração. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Os tesouros da terra são os seguintes: os desejos insaciáveis, a posse egoísta, os bens supérfluos, as riquezas improdutivas. Como foi dito, esses ensinamentos não seriam um estímulo ao comodismo? Não. Devemos buscar o sentimento moral do que foi dito ali atrás. A recomendação é para não darmos tanta importância aos bens materiais do que aos espirituais. E sabeis sacrificar os primeiros, os bens materiais, aos segundos, os bens espirituais. Buscai e achareis. Onde está o seu tesouro, meu irmão e minha irmã? O seu tesouro está aí, no seu coração. Aqui, nessa nossa passagem, nós devemos ter um coração puro, coração aberto, um coração que semeia o amor, não o ódio, coração que semeia a paz, ajuda ao próximo. Esse é o nosso objetivo. Não sei se vocês sabem, mas depois vocês pesquisem na internet melhor sobre isso. Tanto o cérebro quanto o coração irradiam energias, e as energias irradiadas pelo coração, elas são muito maiores que as energias do cérebro. Então, quando você quiser concretizar algum sonho, algum desejo, pense com o coração. Sinta o seu desejo realizado com o coração, não com o cérebro, porque a força para realizar isso é muito maior quando ela parte do seu coração. Então, como eu disse no início, eu vou compartilhar com vocês uma frase que eu uso todos os dias, mas vocês podem mudar. Eu uso ela assim, ó: eu estou tão feliz e agradecido porque tenho saúde plena e perfeita. Meus anticorpos me protegem de tudo. Meu corpo é um castelo inviolável. Cada gota de sangue, molécula, célula, tecido foram feitos por Deus, e eu sou imagem e semelhança de Deus. Portanto, eu sou Deus e realizo todos os meus sonhos. Vocês podem mudar essa frase com outras informações. O importante é que você coloque: eu estou tão feliz e agradecido, e aí você vai explicando aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Sempre lembrando que nós somos imagem e semelhança de Deus e, portanto, nós somos Deus. Agora, eu vou exibir um vídeo que vai fazer um pouco de sentido em relação a essa questão de conexão que nós devemos ter com Cristo, com o mundo espiritual. Cada vez mais nós devemos nos conectar com o plano espiritual e menos com o plano material onde nós estamos. É um videozinho de 3 ou 4 minutos que eu vou estar apresentando para vocês aqui. Deixe
que tua graça seja minha suficiência. Eu não peço por pessoas, coisas ou condições. Peço-te apenas para que eu possa honestamente dizer que tua graça é minha suficiência, qualquer que seja a forma que ela possa tomar. Deixe-me conhecer a tua graça, conhecer e cumprir a tua vontade, sentar-me aos teus pés, comungar contigo e sentir que a tua vida é a minha vida. Deixe-me saber apenas isso, pois onde quer que eu esteja, tu estás. E que onde quer que tu estejas, eu estou. Eu estou no estado de desconhecimento. Deixe tua sabedoria se expressar através de mim. Deixe que a tua sabedoria seja minha sabedoria. Me forneça sabedoria, energia e a graça para que eu possa sempre sentir meu próprio nada e ainda assim sentir uma perfeição eterna e sempre presente, uma plenitude através de tua graça e de tua sabedoria. Deixe-me sempre permanecer em ti. Eu não tenho vontade nem desejo por mim mesmo. Enche-me com tudo o que tu és. Enche-me com a tua sabedoria, tua força, tua justiça, para que eu possa não ter nada de mim mesmo e não ser nada de mim mesmo, mas que eu seja o todo que tu és. Tua graça é minha suficiência. Tua graça é a suficiência para este universo. Que ela tome forma segundo a tua vontade. Assim é. Bom, meus irmãos, então encerramos a palestra de hoje. Eu vou abrir para vocês. Alguém queira fazer algum complemento, algum comentário, fiquem à vontade.